Boa tarde, amigos. Estamos abrindo os donos da bola desta terça-feira, Band TV, para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, mundo afora, onde temos uma audiência gigante. Também no YouTube e aqui na Band, em canal aberto, discutindo os assuntos da dupla Grenal. E tem muita coisa acontecendo no Beira-Rio e na Arena. Nós temos uma enquete interativa que a gente lhe convida para participar, para votar conosco. Está na live do YouTube, abra comunidades. Qual a primeira mudança que Renato precisa fazer no time do Grêmio? Trocar os jogadores, mexer no esquema tático ou melhorar a atitude em campo? Embora a era Renato tenha começado na sexta-feira, à distância ele comandou o time para uma vitória na Série B, no jogo importante na Arena por 2-1. O fato é, Dávila, que o Renato se apresentou ontem, deu uma luz na entrevista coletiva e começou a trabalhar. Matheus Dávila, nos reporte isso. Boa tarde. Fala, Meneghetti. Boa tarde a todos. Foi um dia, no mínimo, agitado para o técnico Renato Portaluppi ontem, porque ele chegou por volta das 2 da tarde lá no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Foi muito bem recepcionado, mais de 500 gremistas lá compareceram para dar esse salve no Renato, para transmitir essa energia. E ele foi muito solícito, tá, Meneghetti? Ele foi lá, cumprimentou boa parte dos torcedores, tirou selfie, aproveitou aquela energia, mas depois foi para o trabalho, do aeroporto direto para o CT, para ter o primeiro contato com o grupo de jogadores e uma reunião com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Uma conversa de contextualização de ambiente, para colocar os pingos nos is e falar sobre aquilo que será feito nos próximos 10 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Renato, depois desta conversa, não deu o trabalho de campo. Ficou apenas no papo com os jogadores, mas deu a sua primeira entrevista coletiva. Ele falou sobre esta volta a Porto Alegre, este novo desafio sendo o treinador do Grêmio, e a gente confere agora. O homem lá de cima não agradou todo mundo aqui embaixo, não seria o Renato que iria agradar todo mundo. Mas o meu currículo fala por mim. Os títulos que eu conquistei como jogador nesse clube, os títulos que eu ajudei como treinador. Eu não costumo perseguir ninguém, se é que tenha um ou outro que me persegue, mas o meu objetivo agora é voltar, como eu estou aqui, como o próprio presidente falou, eram 11 jogos, agora estão faltando 10 jogos, e o objetivo é a gente voltar para a elite, voltar para a Série A. Por isso que eu estou aqui. Eu basicamente conheço 90% do grupo do Grêmio, conheço o clube na palma da minha mão, então eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa dar de presente ao nosso torcedor, que ninguém mais do que o nosso torcedor merece voltar à Série A. Nós vamos apresentar aí outros trechos da entrevista do Renato, mas em linhas gerais aqui, para a gente debater, eu quero arrancar com a minha opinião dizendo o seguinte, que eu gostei. Eu vi um Renato lúcido, que eu até defini como um Renato paz e amor. Ontem a gente falou sobre essa entrevista no Donos da Bola, versão rádio, às 7 da noite, de segunda a sexta na Rádio Bandeirantes, com live também no YouTube, no canal Esporte Band RS. E eu gostei. Eu vi um Renato paz e amor. O Dávila deu um bastidor de que o Renato estava um pouco circunspecto. Que o Renato chegou lá, estava um pouco fechado, compenetrado, César usou o termo concentrado, mas eu gostei, eu vi um Renato leve, eu vi um Renato não colocando o pé em dividida, né? Ele foi perguntado sobre críticas que recebeu dentro do Grêmio e fora do Grêmio recentemente, a saber, dentro do Grêmio de Claudio Oderich, que agora está dando um passo atrás, está voltando, politicamente, isso faz parte do futebol, né? Claudio Oderich criticou o Renato incessantemente quando da época da sua saída, meses antes inclusive, ele era técnico do Grêmio e era criticado pelo integrante do Conselho de Administração do clube. Mais recentemente, aquele que o sucedeu no cargo, Thiago Nunes, soltou faísca para tudo que é lado na gestão do Renato como técnico. O Renato não entrou em bola dividida. E fez mais do que isso, fez uma entrevista de convergência, inclusive para a imprensa. Eu gostei muito da entrevista do Renato, César. E eu tô na tua linha, Meneghetti. O Renato ontem, ele conseguiu algo que é fundamental para o Grêmio nesse momento. Eu temia um pouco que o Renato pudesse vir a responder, entrar em conflito, criar eu contra eles, alguma coisa nessa linha. Nada. Renato é o maior ídolo da história do Grêmio.
é um dos poucos que consegue levar multidões com ele. Ele é uma figura única na história do Grêmio e por isso a palavra dele é maior do que a dos outros. E o Renato ontem deu o recado: vamos trabalhar em paz, vamos trabalhar com união, vamos trabalhar juntos. Foi esse o recado do Renato. Eu usei concentrado porque o Renato ele não quis perder e dar uma vírgula para a manchete. Ele não queria isso e ele não deu. Pelo contrário, ele entregou ontem a ideia, e tu pegasse muito bem, o paz e amor, exatamente isso. O Renato não criou conflito, nem com o Roger, nem com antigas histórias, nem com críticas à construção do grupo. O Renato, em determinado momento, usou: vamos olhar para frente, não adianta mais a gente olhar para trás. Vamos olhar para frente. E olhar para frente é estar juntos nesses 10 jogos. Eu gostei muito do Renato ontem, acho que o Renato deu o tom de como vai ser o final da Série B do Grêmio. Venha, Ribeiro. Cara, o Renato é muito grande, cara. Assim, ó, eu tenho divergências dos métodos técnicos de trabalho do Renato como treinador. Mas assim, ó, na boa, tá? Nós somos todos um pouco invejosos, vamos ser, cara. O Renato é um cara que sabe aproveitar a vida, o Renato sabe valorizar os seus momentos, né, mais felizes. Ele é um bom vivan, é um cara que tem uma estrela fantástica. Cara, ele veio do primeiro dia, tava lá no home office, né, que eu falei, lá, dá um chopinho. Até o Pedro Raul fez gol. Me dá um pepininho aí, tipo, tá Tassiano aí, me passa o chopinho aí, tá. E todos, o Tombense, o Sport, o Londrina, então perdeu, cara, perdeu. E o Grêmio, para ganhar do Vila Nova, meu Deus, foi um horror, cara. Mas ganhou. Cara, a minha tese, Meneghete, é que quando o Renato nasceu, sabe aquela linha dos planetas, né? Sim. É raro isso, eles ficaram na mesma Aliás, ele faz aniversário agora, acho que sexta-feira. na mesma linha orbital, entendeu? Quando ele nasceu, tava tudo é impressionante que ele nasceu para a Lua, cara. É incrível. E isso é dele. E ele é muito grande. E ele vai, inclusive gravei um videozinho sobre, né, isso aí. A verdadeira missão do Renato é exatamente isso. E ele é muito inteligente. Ele sabe que ele não precisava criar factoides, porque a manchete do dia é: Renato está aí. Nada é maior do que isso. Então, para ele brigar, ele é muito inteligente. Ele veio fazer 10 jogos, ele veio agradar o torcedor ele veio lotar a arena e vai classificar o Grêmio, porque o Grêmio iria classificar igual, entendeu? Só que a única diferença é que o Grêmio vai classificar de paz com a torcida. É simples. E está valendo a pena. JB, eu tô horrorizado. Eu tenho licença poética para comentar o que o Ribeiro Neto fez agora há pouco. O Ribeiro Neto, eu vou qualificar essa tua... É a minha visão só isso, tá? A tua opinião, ela parece um bêbado andando de bicicleta. Não, sabe por quê? Porque o bêbado andando de bicicleta, ele anda assim, ó. O Ribeiro, ele ia lá e aí ele voltava. Tu tem uma linha central, mas ele... Não, e o Renato que não sei o quê, daí tá treinando a empresa, daqui a pouco ele pegava o telefone, mandava botar o Tassiano, aí a rodada ajudou, e não sei o quê, aí teve o erro de arbitragem, o Vila Nova. Tu tá chamando o meu brilhantismo de bêbado da bicicleta, é isso? Não, tu parecia um bêbado andando de bicicleta, porque tu ia pra lá e voltava pra cá. Tu até chegou, tu foi do ponto A ao ponto B. Tu quis dizer que o Renato é um marqueteiro do caramba. Me arrependo de ter feito ontem no assado elogios grandiosos ao JB. Não, mas próxima vez tu foste do ponto A ao ponto B. próxima vez a enquete, nós estamos aqui, abrimos o programa, Meneghetti comentou sobre Renato Portaluppi, César comentou sobre Renato Portaluppi, Ribeiro comentou sobre Renato Portaluppi, JB comentou sobre Ribeiro Neto. Então, quem sabe tu fala sobre Renato Portaluppi, que ele é o treinador do Grêmio. Vamos dar uma atualizada. César Cidade Dias comentou sobre JB. Tá, assim, ó, mas o Ribeiro Neto, por justiça, foi do ponto A ao ponto B. Ele chamou o Renato de marqueteiro, que é o que ele sempre quer falar. Gente, olha só. Acho que foi uma crítica. Claro que foi. No fundo, o Ribeiro Neto fez tudo isso para dizer que o Renato é um marqueteiro que treina a imprensa. Eu não vi isso. Tu não falou? Tu não acha que o Renato é marqueteiro? Eu pensei que eu só tinha elogiado o Renato aqui. vai lá, JB. Ribeiro, eu te conheço, Ribeiro. Eu te conheço, tu tem segundas intenções. Meneghetti, eu não tenho nenhuma inveja do Renato. Acho que ele tem um estilo de vida maravilhoso, inclusive. Penso que ele é um cara justo, certo e correto
para terminar a gestão do presidente Romildo. Eu ontem tinha uma grande dúvida, se o Renato chegaria na entrevista e diria, gente, são 10 jogos, vamos subir, e aí deu, acabou, beleza, é isso, e a gente segue a vida em 2023 reorganizando o time, ou se ele chegaria aqui com mágoa no coração, dando letra para todo mundo, dando letra para a imprensa, dando letra para o vice-presidente, que a gente sabe, o Claudio Oderich teve problema com ele, para o Thiago Nunes, que também era uma dúvida, eu achei, vamos apertar o Thiago Nunes, ele vai lá. Não, quando a gente fala que o Renato veio focado, o Renato veio, inclusive, o Renato veio comedido, ele veio aqui, ó, eu tenho que ir daqui do ponto A ao ponto B, ele foi muito focado e ele foi rigorosamente, e na minha visão é o mais certo a fazer. O Renato veio para acalmar um ambiente que estava tenso da torcida com o clube, com o presidente Romildo. E ele foi brilhante, como ele muitas vezes é. O Renato sabe usar bem as expressões e sabe que, e eu acho que o Beiro falou isso, que foi inteligente da tua parte, eu não estou alinhado com o JB, eu acho que a tua tese foi brilhante, tá? O Renato sabe que ontem ele não precisava falar nada fora da curva para chamar a atenção. Agora, a gente também sabe que se o Grêmio tropeçar ali na frente, e se ele precisar criar um inimigo externo, ele sabe fazer isso muito bem. Claro. Por exemplo, não sei se vai acontecer, acho até que não vai. O Grêmio daqui a pouco perde pro Vasco e tal. E se ele achar que ele tem que criar aí o Grêmio vai ser criticado, se ele na frente ele tem que criar um fato para ter o inimigo, para juntar a torcida, e esse inimigo normalmente é na imprensa, ele sabe usar isso muito bem, esse recurso. Mas eu estou elogiando o Renato pela apresentação dele ontem, como ele se comportou na coletiva, foi brilhante. Foi lúcido, foi inteligente, claro. Ele foi convergente. E eu acho perfeito isso e já deu recados, né? É importante a gente colocar, tem conteúdo na entrevista, no sentido, a entrevista é cheia de conteúdo, mas especialmente já falando no time. Quando o Renato... Vamos rodar agora isso, então? Vamos lá. Vamos rodar que tá no espelho, vamos colocar a Dávila mais o Renato falando aí, por favor. Porque a mensagem do Renato, ela não chega a ser nova. Nós já ouvimos da boca do Roger Machado, mas agora vem do Renato Portaluppi, que é sobre a forma como o time precisa se comportar dentro da Série B. O Renato falou para os jogadores e falou na entrevista coletiva. Ele tem acompanhado a segunda divisão. E esse papo, Meneghetti, de jogar bonito, está completamente em segundo plano, porque a meta é conquistar os pontos, Renato. O que eu quero colocar na cabeça do torcedor e na cabeça de vocês, que vocês escrevem, falam no dia a dia, é que se jogar bonito, tudo bem. Se jogar feio e ganhar os jogos, tudo bem também. O objetivo é voltarmos para a Série A, jogando bonito ou não. Se tiver que dar chutão, nós vamos dar o chutão. Entendeu? Isso é Série B. Buscarmos a primeira divisão, aí sim, depois quem tiver aqui, próximo presidente, próxima diretoria, próximo treinador, seja eu, seja qualquer um outro, aí sim, Série A, reforça o grupo, aí sim, a partir daí, com jogadores, né, com outro nível, aí possa se cobrar um futebol um pouquinho melhor. Mas o momento, o objetivo é Série A, ponto. Mais uma vez eu falo, o torcedor precisa abraçar mais do que nunca esse grupo. JB, olha só. Ele fez uma projeção para 2023, o Renato, com outro técnico ou com ele. Mas aí falou o César, de jogadores de um outro nível. Exatamente. Foi o único recado que ele deixa para 2023. A necessidade que ele viu de entender o momento do Grêmio, entender que esse ano vai ser um ano de dificuldade, faz uma espécie de crítica ao grupo atual, falando que não pode se esperar na Série B com esse trabalho hoje, um grande nível técnico, projeta de certa maneira a necessidade de reforços e a partir daí as coisas podem mudar. Eu gostei também do conteúdo do Renato, Meneghetti. Primeiro, olha, falou de 2023 com jogadores de um outro nível. Mas eu não sei se será ele. E, aliás, eu tenho seríssimas Mas ele abriu a porta. Mas eu acho que ele fez uma coisa Essa é a expressão do César. Ele abriu a porta. E, primeiro, vai ser uma outra negociação. Segundo, acompanhe meu raciocínio. E isso conhecendo o Renato, como é a sua característica e a sua ambição. Tá? Vocês já sabem como é que será o Grêmio em 2023? Eu digo para vocês como será. Se vocês têm alguma dúvida. O Grêmio de 2023 será um Grêmio que terá imensas dificuldades para fazer o mínimo que se tem que fazer, que é um time novo, porque o ideal é fazer um grupo novo. São raros os jogadores que têm
qualidade, capacidade, relação com a torcida que podem permanecer para o ano que vem. E o Grêmio não terá dinheiro para fazer um time competitivo para almejar coisas significativas. Não terá. Não terá. E isso é meio óbvio. É só fazer as contas. O Grêmio não vai nem conseguir se livrar de alguns jogadores que ainda têm contrato até o final de 2023. O Grêmio vai começar a pagar alguns jogadores, Douglas Costa, por exemplo, em janeiro de 2023. Mas tem cotas de televisão cheia, né, Ribeiro? Tem essa diferença, né? Mas pondera isso. Não contrabalança, Meneghete. Não Vocês estão olhando pro lado errado. Só porque... Eu vou terminar. Sim. Para fazer um time capaz de almejar títulos, não é suficiente, Meneghete. Tem venda de Bitelo, tem venda de goleiro. Tá bem, mas aí entra essa realidade, esse cenário, melhor dizendo, com o Renato. Não combina com o Renato. Esse cenário não combina com o Renato. Então, na minha visão, o Renato vai cumprir a sua missão, virá aqui, fará 10 jogos, vai dizer, pronto, minha gente... Tá, mas devolvi o Grêmio. Ribeiro, agora tu vai chamar ele de marqueteiro, como diz o JB. Quando tu faz pronto, minha gente e tal. Só que é o seguinte, o Grêmio precisa, se a gente for olhar para 23, eu acho que não é o caso agora. Por olhar, o Grêmio precisa de um técnico construtor. E isso só dá mais elogios ao presidente Bolzan, que o Renato era o cara para este momento. Porque agora ele não participa de planejamento, de montagem de grupo. Agora ele vem como bombeiro para apagar esse incêndio. E vai apagar o incêndio. O Grêmio precisa depois de um construtor. Que não é Renato. Renato não é autoral. Não vou ser definitivo assim. Não vou ser definitivo assim. JB. Para mim, vocês estão olhando para o lado errado da fala do Renato. A fala do Renato ela é muito clara e específica para esse momento. E é isso que eu elogiei. O Renato veio dizendo assim, gente, eu errei, todos nós aqui erramos. Nós passamos do jogo contra o Operário e dissemos o seguinte, o Grêmio já subiu, acabou. E eu até acho que vai subir, mas assim... tem que passar por esse momento, tem que focar nesse momento. E o Renato não falou para 23, para lembrar que ele vai ficar aqui e vai fazer... Não, ele usou 2023 para dizer, gente, esse elenco aqui, ele tem tantas dificuldades e não dá para esperar que esse elenco vai jogar bem, porque esse elenco não é de Série A. Esse elenco não é capacitado para jogar o ano que vem e para jogar bonito. Então, o contexto do Renato, o mais importante, nós estamos olhando, inclusive, jornalisticamente errado. O mais importante foi o Renato querendo dizer o seguinte, não vá você, torcedor gremista, colocar 55 mil pessoas na arena contra o Vasco e esperar um Grêmio que vai dar show. O Grêmio não vai jogar. O Roger tentava falar isso e parece que a torcida não entendia. Agora chegou o Renato e está tentando dizer a mesma coisa que o Roger falava. Eu acho que o Renato tem um poder de convencimento muito maior. Então, esse é o recado. E jornalisticamente, contextualizando para o Grêmio, colocando o lado do Grêmio, o recado do Renato não é para 23. O recado do Renato é para dizer, hoje vai ser feio, vai ser ruim, mas na marra nós temos que vencer. Me desculpe, ponto. Eu falei mamão e o JB falou banana. Mas é porque... Não é isso, Ribeiro. Eu estou dizendo que eu estou justamente contestando a tua visão. Mas não é, ele eu estou dizendo que a tua visão... coisa. Eu sei, mas... E tu não tá... Se é a mesma pergunta que ele fez pra ti, tu falou de outra coisa. Não, mas é que eu estou... que o JB, para botar a tese dele, ele tem o hábito... que eu não gosto, não concordo, mas eu respeito o hábito dele de criticar primeiro a pauta do programa. Você está olhando para o lado errado. Não, é que nós estamos olhando para o lado, nós estamos olhando para o lado que nós rodamos a entrevista. E é só isso, a gente coloca... normalmente televisão é assim, né? A gente roda uma entrevista e a gente fala sobre aquilo que a entrevista roda. O JB quis colocar uma outra pauta, o que é legítimo, que eu concordo, que tu pode fazer isso, mas eu não concordo que tu faça isso agora. Então aí ele faz a crítica primeiro. É por isso que tu entendeu assim, vocês estão olhando errado, o programa está olhando para o lado errado. Não, o programa está seguindo uma sequência lógica no script feito pelo seu Paulo Pires desde as 5 da manhã e Pedro Oliveira, é isso? É que virou mania do programa falar da pancada no JB. Pobrezinho! Tudo bem. Eu só estou ponderando, Cecília. Vamos, foca aqui, porque eu não tenho culpa, vou contar uma história para vocês aqui do programa. Eu não tenho culpa se, por exemplo, o Filipão, quando foi contratado, a diretoria perguntou para 4 jogadores o que achavam. Os dirigentes foram nos jogadores e perguntaram. Não adianta ficar apontando o dedo para mim. Quando tu aponta o dedo para uma pessoa, tu entrega. Isso é novo, cara! Isso é novo! Isso é muito idiota. 3 para mim, é isso aí. Isso é muito idiota. Tá, mas olha só, não adianta ficar apontando para mim, porque assim, ó... Porque tu criticou o Filipão. Mas claro que eu critiquei. Tu pediu para derrubar o Filipão. Não, o Grêmio contratou o Mancini,
e eu vou sofrer todos os dias da minha vida por causa dessa tua opinião. Quem me conhece sabe que eu tenho por filosofia de trabalho há muitos anos já. Eu não falo assim, a gente tem que demitir, tem que mandar embora, porque eu acho é meio ruim, assim. Eu já fui muitas vezes demitido na minha carreira. Eu sei o quanto... Por que será, né, isso é ruim. Por que será, né, JB? Então, por que será? Aí... O cara é tão doce, né? Estamos trabalhando para a quarta já, né? Estamos trabalhando para a quarta demissão. Só que assim, ó, o Filipão, ele ficou inviabilizado com os jogadores. O Filipão, eu vou contar uma historinha aqui. Quando ele foi contratado, quando fecharam, alguns dirigentes questionaram algumas lideranças do elenco, que todo mundo sabe quais são, e eu falei o nome dessas lideranças, e as lideranças disseram assim, olha, a gente não acha ele um técnico, não contrataria, não gostaria e tudo mais, e tal. E aí o Filipão, os caras disseram, mas está contratado, tá bom. Só que os jogadores foram questionados por isso. E eles deram a opinião deles, tá bom, o Filipão chegou, os caras começaram a trabalhar, beleza. Meses depois chegou ao conhecimento do Big Phil essa informação, e o Luiz Felipe Scolari ficou pistola, inclusive pela informação que eu recebo dos jogadores, ele marcou os caras na paleta. Só que assim, que culpa os caras têm? Os que chegaram para ele, perguntaram, eles deram a opinião deles, tá bom. Só que aí depois o Filipão se inviabilizou com alguns dos principais jogadores, porque ele ficou chateado com as opiniões que os caras deram. O errado foi ter vazado. E aí eu disse, olha, o que eu recebo do vestiário e eu recebia de jogadores do Grêmio é que não tinha mais ambiente para ele, que com ele não ia tirar mais leite dali. Ponto, era por isso que eu dizia, ó. E aí tá contrataram o Mancini. Mas o erro não era tirar o Filipão, Não, porque ele estava inviabilizado. O problema era botar o Mancini. Eu discordo de ti, eu acho que o erro foi tirar o Filipão. Eu acho que se o Grêmio tivesse feito aquilo que o Filipão queria, de afastar 2, 3 jogadores, mas a gente sabe disso. Não tinha caído. Não tinha caído. Eu acho que não tinha caído. É que a gente não tem como saber, eu só estou dizendo que eu acho que não Só tinha que aí caído. tinha que afastar Jeromel e Kahneman também, né? Não Tinha sei. que afastar Jeromel, Kahneman, Diego Souza, Rafinha, tinha que começar afastando todo mundo. Ele nunca pediu. Vamos com o Matheus Dávila lá, daqui a pouco a gente volta a falar, tem é mais que pediu trechos pra da afastar? entrevista de Renato que a gente vai rodar aqui. Nós vamos colocar mais trechos do Renato falando. Agora a gente vai falar sobre o Internacional e a sua busca por um goleiro. Existe isso no bastidor colorado, Dávila? Existe, Meneghetti, existe sim, mas é importante nós destacarmos aqui que essa busca é pensando no Inter 2023. O momento do Daniel, a temporada realizada pelo Daniel faz com que a direção procure um novo goleiro para o próximo ano. Mas não é qualquer goleiro. O que o Inter quer é um jogador mais experiente, um atleta que possa agregar ao grupo de jogadores e entrar neste círculo de disputa de goleiros que hoje existe no estádio Beira-Rio. Existe uma insatisfação com o Daniel. Ele será mantido nesta temporada, mas pensando no próximo ano, o Inter já conversa com empresários, com a sua rede de contatos, atrás de um novo jogador para a meta colorada. E vai ter que contratar. A gente está vendo aí o lance do domingo, e não é só esse lance, tem uma sequência de lances. Ele tem 28 anos já, o Daniel. Pode evoluir? Claro que pode evoluir. O goleiro tem uma estrada um pouco maior, pode jogar até os 36, 37, tem jogadores de linha jogando até os 40, 41, Alessandro, Zé Roberto, Toninho Cerezo lá atrás. Ele pode evoluir, mas eu não sei se ele vai ter tempo de evoluir na necessidade que o Inter precisa, que o Inter demanda. E vai ser um jogador que vai sofrer se for titular, e deve ser, pelo que a gente conhece do Mano. O Mano deve conversar com o Daniel, mas no sábado a gente vai ter um Beira-Rio que vai começar pressionando os seus próprios jogadores. E o Daniel Ribeiro certamente vai sofrer esse impacto, até porque o Daniel tem uma biografia de titularidade muito pequena ainda. Ele não está preparado para isso. Poderá suportar bem e até ser o personagem do jogo de sábado contra o Cuiabá. Mas que ele vai ser marcado pelo torcedor, isso é inegável. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, tá? Porque eu sou um defensor do Daniel, acho que ele tá, e isso aí, essa temporada foi um erro, inclusive vai fazer para ele amadurecer, ele é um baita do goleiro, só que eu conheço bem a aldeia, conheço bem o nosso galpão, e o Inter será um goleiro novo em 2023. Não é Kehler, não é Daniel, que serão reservas desse goleiro que será contratado. Mas eu só entendo, futebol é assim, né? O futebol é assim, mas pode estar errado, assim, né? Pode estar errado. Assim, então, se o Kehler não jogar agora, ele vai jogar quando? Já sei, quando o Daniel for votar lá na eleição de outubro, daí o Kehler tem que jogar. Como é que ele vai jogar? O cara tá falhando, tá fazendo uma temporada ruim. Se o Kehler não jogar agora, vamos também olhar pro Kehler, né? Se ele não jogar agora com o cara falhando... O mesmo problema que o Daniel, time. Vai ter o mesmo problema.
Mas que time, o problema do Daniel é por que time? O time jogou muito pouco, o Daniel tem 50, não tem 50 jogos como profissional, César, com 28 anos de idade, falta time pra ele, falta jogo. Ele jogou 50 jogos nessa temporada, Ribeiro. É assim, ó. O ano passado ele assumiu a condição titular no final do ano. Uma pergunta que o Mancini fez para um repórter. Tu é goleiro? Não foi o Mancini. Não foi o Mancini, foi o Thiago Nunes. Thiago, tu é goleiro? isso aí. Não, né? Sim, o repórter era goleiro, né? Não foi pro... Certa vez... É o César Fábio. A partir de Mas agora... é goleiro. Bom, abraço pro César Fábio. goleiro Falei na hoje várzea. pela manhã, mas é goleiro do futebol da imprensa. A partir de é agora... outro esporte. Tá, a partir E bom de goleiro. agora... A partir de agora... Mas só podia perguntar pra ele, que eu gosto do Thiago Nunes. Tá, e tu é técnico? A partir de agora, concluímos que goleiro só vai dar certo depois de 100 jogos. Antes disso, ele vai ser um goleiro instável. Não é assim. Não, mas é experiência, Não é César. assim, cara. Experiência Vem também cá, conta. o que está acontecendo com o Daniel... Eu muito cuidado aqui para não entrar numa seara de exclusão do Daniel. Mas o Daniel tem que sentar no banco, assim como os jogadores que erram na linha vão para o banco quando não estão bem. O que eu vou fazer? Nós vamos dizer para o Daniel, olha, o Daniel é jovem, por ele ser jovem, ele não pode ir para o banco mesmo que ele não esteja bem. Ele precisa de um tempo para virar bom, mas qual é esse tempo? Daqui a um ano e meio dá. Por justiça, tá, Ribeirinho? Eu tô vendo aqui os números dele, ele tem 70 jogos em campeonatos nacionais, 4 jogos em taças e 12 jogos por competições internacionais. Então quer dizer que ele tem mais de 80 jogos, não é tão pouquinho assim. Só não tem mais 8 jogos na Copa do Brasil porque ele tomou um galo contra mas o... não é aí que está. Mas essa aí é a grande discussão. Essa é a grande discussão. Ele não falhou, né? Não é. A divergência. Claro que ele falhou, Meneghete. Tá. Ele sabe disso, eu sei, tu sabe, todo mundo sabe disso. No Grenal ele não falhou. Mas aí que tá. Todos os goleiros falham. Todos os goleiros falham. É que ele só falha em jogo decisivo, Sabe Ribeiro. por que É um negócio impressionante. Só porque alguns, próprio o Everton falha também. Sabe por que não chama atenção as falhas do Everton? Porque o Palmeiras ganha os jogos em que ele falha. Então, assim, ó, esquece a legenda e foca em mim. Gente, quando o Inter perde para o Globo, a culpa não é do goleiro do Inter. Não, ela também é do goleiro. A incompetência do time que não poderia perder para o Globo, mesmo tomando um gol de falha do goleiro. Ribeiro, era para ganhar de 5-1 do Globo. Ele tomou um gol no Grenal que o Bitelo chutou a 500 metros de distância. No Grenal, eu quero lembrar a ti, Meneghete, e a vocês, que o Inter tomou 3. E ele falhou em 2. E ele falhou em 2. Tomou 3. E ele falhou em 2, Ribeiro. Tá. Ele fez um pênalti completamente precipitado, não como ele acho. também fez um pênalti contra o Colo-Colo desnecessariamente, E ali Ribeiro. o Inter fez 4-1, era isso Aí que tu tinha quer que fazer. que o Internacional ganhe o Grenal por 5-3, tu quer isso? Não. O goleiro falha 2 lances, ele tomou um gol, mas do meio campo uma bola fraca, bem chutada pelo Bitelo, tá bem? Que qualquer goleiro com mínimo de experiência, Klemer, não vou nem citar o Manga, né? Porque o Manga domina aquela bola no peito e arma o contra-ataque. Olha só que tu citasse, olha só que legal que tu citou. Final da Libertadores da América. Como é que é o gol do São Paulo, Meneghete? Não dá Falha pra, do não dá pra Kleber, comparar. e o Inter foi campeão e ninguém lembrou. Não dá pra comparar. Dele. Não dá pra comparar aquela falha do Klemer, que a gente pode discutir se foi falha ou não. Foi falha? Não. Eu não sei. Dá pra discutir. E se tivesse dá pra comprometido? discutir. E se tivesse comprometido, Meneghete? Não dá pra comparar, cara. O Internacional foi campeão, aí que tá. Aí o Inter que tá. foi campeão. O time é E o Klemer competente. fez milagres O naquele futebol- jogo. Qual é o milagre que ele fez no Grenal? Qual é o milagre que ele fez agora Quantas contra o defesas ele já Corinthians? fez? Já Para, salvou Ribeiro. o Inter quantas vezes, Ele que fraqueja Daniel? na hora decisiva. O futebol é coletivo, Meneghete. Se fosse era tênis. Não é Então futebol, não troca, é mas coletivo. então não troca ninguém que vai mal num jogo, né? Então não vende o Heitor, né? Porque ele comprometeu em 2 jogos seguidos. Não vende o Heitor. Deixa o Heitor jogando. Não. Mas a bola picou e o Heitor tem 1,30m e não conseguiu pegar. Deixa o Heitor. Não tira por falha, não tira por mérito. Então, tu é um treinador, tu for treinador, não tem meritocracia. Me desculpa, a sua tese está equivocada. Sabe por quê? Porque tu tem que, ao analisar o Heitor, analisar as virtudes dele. Então, tá certo. Chega Quais pro são as Keller, virtudes dele? chega pro Nenhuma. Keller e diz Ele não assim, tem ó, Keller, virtudes. que é o reserva do Daniel. Só pode dizer, sabe qual é que vai jogar? Nunca. Tá? Nunca. Ele pode tomar 5 gols 5 galos no Foi Grenal o que que ele vai ser disseram titular. pro Daniel quando o Lomba era o titular. O Lomba falhava, mas o Daniel Aí o Lomba foi falhando, o Daniel assumiu a condição. Então, assim, ó, o Daniel ele tem que ficar, não porque não se vê as falhas, a gente vê as falhas, mas pelas coisas positivas que ele faz.
O Heitor não tinha coisas positivas, por isso que não se relevava. É por isso, é diferente. Ele tem o que dizer. Eu salvei o time não sei quantas vezes. Me dá um Só jogo que ninguém decisivo que lembra ele tenha isso. salvado. Ninguém lembra. Eu tenho muita dificuldade. Por que a gente está perdendo tanto tempo discutindo o goleiro do Internacional? É claro que tu não quer discutir, né? Porque tu só pensa no tricolor. Eu tô discutindo. Eu vou dizer pra ti. goleiro do Inter. Eu vou te dizer pra ti. Agora eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pro JB, pode ver como eu sou justo. Porque o programa tem na sua pauta, no seu script, um debate sobre o goleiro do Inter. Eu chamei o Dávila pra ele falar sobre o goleiro. E aí vem, nós estamos debatendo. Tu pode fazer o seguinte, às 7 horas da manhã, quando o Paulinho começa a preparar o programa, colocar tuas opiniões ali, César. Tu me desculpa, César, mas... Tu não me entendesse. Quer dizer que a gente vive na ditadura do Paulinho Pires. Paulinho, mandar, mas é tem que óbvio, falar. o cara que Isso a manda, gente- ele manda Paulinho, aqui. o senhor é um Isso aí a gente já ditador. deveria saber, né? Isso é um Isso a gente- ditador. isso a gente Paulinho já manda e deveria desmanda. saber. Ainda bem que é o Paulinho. JB agradece que é o Paulinho. Isso a gente já deveria saber. Não, é que, Eles na estão tudo verdade, te contestando e eu tô eu aqui te não me fiz reafirmando a tua entender, posição de porque liderança. eu acho que o Ribeiro está incentivando esse debate. Você tá me chamando de intrigueiro, é isso? Eu acho, cara. Eu tenho uma dúvida. Tu viu como eu sou justo, JB? Mais ou Viu que tu atropelou o script e o César tentou atropelar Mais ou agora e menos. tomou uma burdoada também. É que tu te viu obrigado porque tá muito... Porque eu sou justo, cara. Foi separado por um lapso de tempo muito curto. Porque geralmente... Se fosse amanhã, tu acha que passava. Geralmente todo mundo faz o que quer e é só o JB que leva a pancada aqui. Mas eu tenho uma dúvida, Meneghetti. Criticando o Daniel desse jeito e quem escala é o Daniel é o Mano Menezes, isso é uma crítica ao técnico do Internacional? Se ele colocar o Daniel, e ele vai colocar o Daniel, pelo que eu conheço o Mano, a não ser que ele converse e o goleiro não se mostre preparado, e o Daniel falhar contra o Cuiabá, o Daniel tem culpa e o Mano também. Eu não tenho nenhuma dúvida Então disso. já é uma crítica futura Claro. ao Mano Menezes. Se ele colocar e o Daniel falhar, nós estamos dizendo aqui, que nem no Grêmio, a gente dizia, jogador não vai dar certo, jogador não vai dar certo. O Grêmio foi botando, empilhando jogador ruim, foi rebaixado. Então, se o Mano botar o Daniel e ele falhar sábado, o Mano assina isso. Né? Se ele botar o Daniel e o Daniel for o melhor, pegar 2 pênaltis e o Inter ganhar o jogo por 1-0, palmas pro Mano Menezes. O futebol é assim, gente. O que eu tenho, tá? Logo depois das eliminações do Globo e tal, as primeiras Grenal, falhas do Daniel... Grenal. Tá? As primeiras oscilações do Daniel, isso não é de agora, eu até não consegui falar com ninguém mais a fundo sobre isso. O que eu descobri era, não se falava em contratar goleiro do Inter. Se tinha que Daniel e Kehler dariam resposta. E o Mano chegou aqui com uma missão de, olha só, o Daniel é o titular, a única coisa que eu farei é colocar o Kehler em mais jogos, porque o Kehler estava ficando meio ano sem jogar nenhuma partida. Tá? O Kehler estava jogando um jogo a cada... Ele não jogou nem no Campeonato Gaúcho direito, acho que tem uma partida no Campeonato Gaúcho e, vírgula aqui, gavetinha do JB. Pro Mano Menezes, um dos principais erros que o Inter como um todo cometeu, ele não estava aqui no Gauchão, foi não ter usado as 10 primeiras rodadas do Gauchão para colocar a gurizada, inclusive o Kehler, para ter esse amadurecimento quando precisar. Então, fecha a gaveta. A única coisa que aconteceria era isso, o Kehler jogar um pouco mais, mas o Daniel de titular. Paralelo a isso, o Capa sempre pede 2 nomes para a comissão técnica, para o Mano, seu auxiliar, para analisar e para ter no radar. E os 2 nomes que estavam no radar naquele momento, eu insisto, eram das primeiras falhas, mas só no radar. O Inter não negociava porque achava que não ia trazer goleiros. O Gatito Fernandes e o Ivan, que era do Corinthians, Ponte Preta, mas que agora foi para o Zenit na troca pelo centroavante Yuri Alberto. E aí o Ivan automaticamente cai dessa lista e colocaram um outro que eu até não fui atrás para descobrir. Mas o Gatito era o nome que o Inter monitorava, vamos supor, tá? Lesão grave no Daniel e vende o Kehler, tem uma proposta boa. O goleiro a ser contratado ali na última hora seria o Gatito. Kehler, um jogo no Gauchão, Paulinho, me informa, contra o São Luís. Só. Né? O Inter teve dificuldade nesse jogo, não sei se empatou ou perdeu. No Brasileiro jogou, né? Não, o Brasileiro jogou 2 Mas já vezes, com o Mano, já com o Mano. Por suspensão, né? Foi 0-0 o jogo lá em Juí. Ô, Dávila, mais um trecho do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, por favor. Porque ele estava ontem bem ensaboado, tá, Meneghetti? Escorregando, não falando muito sobre as polêmicas, mas foi questionado, inclusive sobre a culpa, a sua participação no rebaixamento do Grêmio. E o Renato, ele respondeu dessa forma. Bom, eu acho que, acima de tudo, as críticas dessas pessoas, que eu nem sei porque eu não acompanho, que foram feitas a meu respeito, eu nem vou entrar aqui, eu volto a falar em detalhes, porque o meu currículo fala por mim. Seria a mesma coisa falar, me criticaram? Por quê? Por quê? Então, seria a mesma coisa eu falar assim, todos os títulos fui eu que ganhei.
E não é assim. A vida não é assim. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Nem todos os títulos que o Grêmio disputou iria ganhar e nem todos os títulos que o Grêmio vai disputar daqui por diante vai ganhar todos também. Então o sofrimento foi muito grande. Inclusive, na época que o Grêmio estava brigando contra o rebaixamento, eu estava trabalhando lá no Flamengo e acompanhando bastante aqui. Infelizmente aconteceu, mas não adianta a gente ficar mexendo no passado. O importante é daqui para frente. Daqui para frente é totalmente diferente, o ambiente diferente, a energia positiva, o torcedor do nosso lado, para a gente voltar para a série. A pergunta é legítima, é adequada, e a resposta do Renato também é adequada. Isso aí, tem que olhar para frente agora, e ele foi fugindo das balas, foi fugindo de alguma pergunta mais dividida, porque ele não queria, pelo menos neste momento, criar nenhuma repercussão, nenhuma polêmica. Diga lá, o Dávila teve um momento curioso no finalzinho da entrevista com o Renato Gaúcho. Nos conte. Renatinho, paz e amor, Meneghetti. Ontem ele estava numa vibe tão boa que ele clamou pela união. União de gremistas e colorados. Os colorados presentes na sala de imprensa do CT. Será que tinha, Meneghetti? Será que tinha? Eram 40 repórteres, mais ou menos. Mas o Renato, ele fez esse pedido para unir todo mundo em prol do bem maior. A volta do Grêmio para a Série A. Vamos ouvir. Nos últimos meses, o nosso torcedor sofreu bastante com a queda. E nem poderia ser diferente. Então, o que a gente pode fazer para dar de presente de Natal para o nosso torcedor é voltarmos para a Série A. Então, para isso, eu estou pedindo a força do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai ter essa força a partir de domingo. E para vocês também da imprensa, eu acho que aqui todo mundo é gaúcho, eu acho que não adianta, pode ter gente colorada aqui dentro, é normal, vamos respeitar, mas vamos trabalhar para colocarmos o Grêmio, não adianta ficar criando empecilhos todo dia vão torcer contra pro Grêmio. O Grêmio vai subir. O Grêmio vai subir. Então é importante também essa união do clube com vocês da imprensa, não só os gremistas, mas os colorados também, porque o objetivo é a gente ver os dois grandes na Série A sempre. Não é ficar torcendo pro outro cair. É ruim pro clube, é ruim para vocês também na imprensa. Então acho que agora é a gente, sabe, ter um pouquinho mais de união entre nós, aqui desse lado com vocês aí, para a gente colocar um grande clube como o Grêmio de volta à Série A, que vai ser bom para todo mundo, inclusive para vocês da imprensa. Tô pronto, me apresento hoje às 13h30 lá. 13h30 eu tô chegando lá. Chamou os colorados para ajudar, vamos nessa. Tu vai nessa, JB? Ah, não, tu não precisa. Ribeiro, também tu não precisa. Aqui sou eu. Aqui eu tô em minoria hoje, eu tô prontinho, César. 13h25, tô fardado lá para ajudar o Renatão a subir para a Série A. Ele tá chamando os colorados, tô nessa. Eu acho que claro, que a tua ironia... Me enferrujado aí, já que tá... Não, isso aqui não é ironia. Isso aqui não é ironia. Eu senti um pouco de dificuldade daquela Isso aqui não é, não, tô bem preparado. Alô, João Porto, tô bem preparado, bem em condições. Isso aqui não é ironia. Ele chamou os colorados, tô me colocando à disposição. 13h25, tô lá. Só uma vírgulazinha rapidinho, César. Eu não quero que o Grêmio suba para a primeira divisão porque eu sou colorado. Eu quero que o Grêmio suba para a primeira divisão. Porque tu é gremista? Não, porque... Vamos falar a verdade, que abertamente, Igor. Vamos falar a verdade para os caras do outro lado lá. Chega de enganar, né? Temos lá 20 mil na live. Tu sabe a real. Eu tô, porque o Renato tem muita razão no que ele disse. É bom pra imprensa. Claro que é. As pessoas... Cara, o que tu acha que vai dar mais repercussão? Grêmio Flamengo, Grêmio Corinthians, Grêmio Palmeiras ou Grêmio Vila Nova, Grêmio Operário, Grêmio... E o Grêmio até do mesmo tamanho. Claro que o Grêmio não, tem a Ribeiro. mesma paixão. Ribeiro, Não, mas peraí, o que empolga bobagem. mais? Grêmio Atlético Mineiro Aí tu ou está- Grêmio e Vila aí tu tá Nova? usando uma Eu quase outra- chamei de Volta Redonda. Não tem. O teu adjetivo é outro, o teu verbo é outro. Não, eu vou... Empolga mais? Claro que empolga mais. A paixão é a mesma. Não é a mesma. paixão da Não, torcida do mas Grêmio ninguém está discutindo é a paixão. mesma. Mas nós não estamos discutindo paixão, Ribeiro. Não precisa fazer esse teu discurso fácil. Tu pode quê? muito mais do que Pô, tu isso, acha que eu Ribeiro. sou um Não é a discurso paixão. fácil? O cara que é gremista, o cara que é colorado, ele vai amar o time na quinta divisão. Não é isso. Não. Mas o cara tem muito mais interesse em ver notícias de um Grêmio Atlético Mineiro, decisão do Isso é Campeonato dados. Brasileiro Estatística. ou da Libertadores, Isso é do que do outra Grêmio coisa. contra o Não, Vasco isso é domingo de uma outra tarde. coisa, isso é outra Mas coisa. é isso que nós Estatística. estamos discutindo. Essa é outra Não, coisa que nós temos que estamos ajudar em discutindo. coisa Não, nenhuma. Ribeiro, vem cá, o que é Mas melhor ninguém para a falou nossa pra ajudar. audiência? O que é melhor? É o Grêmio estar
tá jogando contra o Palmeiras hoje no lugar do Atlético Paranaense, ou o Grêmio ter jogado com o quadro que eu chamei de Volta Redonda, Quantos Vila Nova? torcedores irão na Arena domingo, Meneghetti? Mas aí são jogos fora da curva, né? São os jogos fora. Quantos foram sexta? Quantos foram contra o Cruzeiro? 50 mil, São os Meneghetti. dois jogos fora da curva. Contra Vasco, São os dois Cruzeiro, momentos fora da curva, pelo amor de Deus. Tu tá respondendo Vasco a e tua Cruzeiro. tese. É. Tá Vasco e contradizendo a tua tese. Olha os Vasco e admissivos Cruzeiro. que você está colocando. O quê? Cruzeiro e Vasco, dois times de Não Série é A. a posição do Grêmio na Não é, tabela, nada a ver. a projeção Ribeiro, de tu chegar acha na que o nosso liderança. programa, se o Grêmio fosse hoje jogar contra o Palmeiras no lugar do Atlético Paranaense, tá? Fosse jogar hoje, semifinal de Libertadores da América. Tu acha que nós daríamos a mesma audiência que nós demos na última sexta-feira no Grêmio contra o Volta Redonda, que eu quase chamei de Vila Nova, ou Vila Nova, que eu quase chamei de Volta Redonda? Não. Olha, Ribeiro, quer uma não outra sei, posição? a paixão Tanto é que tu deu como mesma. exemplos o Cruzeiro e projetou o Vasco. Tu quer uma outra situação? Tem muita gente, e aí eu faço uma defesa até da categoria. Tem muita gente que diz assim, tu vai defender a a categoria. imprensa adora a crise porque crise dá audiência. Lê do engano. Dá audiência na hora. Sabe por quê? Porque quando o Inter é eliminado pro Globo, dá uma audiência, dá um pico de audiência, porque todo mundo fica assim, não, mas peraí, vamos ver o que vai acontecer. Quando o Grêmio cai pro Mirassol, todo mundo diz, como é que foi eliminado pro Mirassol? Vamos ver. E aí naquele dia dá audiência. Só que aí depois tu perde 5, 6, 10 jogos que tu podia fazer ainda, e se o time fosse avançando, com mais audiência do que aquela. Então é uma audiência que no dia até é melhor. Só que depois a gente fica sem pauta. Qualquer pessoa sabe. Vou dar um exemplo do meu canal de YouTube. O meu canal de YouTube perdeu 32% de audiência nessa temporada porque o Grêmio está na Série B. E o ano passado fazia grandes contratações título e o Inter não está sonhando em disputar o título brasileiro, Ribeiro. E aí tu vai dizer O Renato assim, tem razão nisso. É porque Tem eu sou razão. incompetente? Não, é porque... O meu canal nem ganhou, nem perdeu. Pois é, Tem que só que produzir, aí... né? Tem que Não, mas eu tô produzir, né? falando... Vamos chamar o- Só para terminar aqui. Vai, E Paulinho, aí, JB. é porque eu sou incompetente ou não, Paulinho Pires? Não necessariamente, talvez eu até seja, mas a grande diferença é que antes tu estava especulando ou trazendo grandes jogadores, o Grêmio tentava contratar outro nível. Aí hoje o cara que tu fala é o seguinte, é o Rodrigo Ferreira que vem do Mirassol, é o outro cara que vem, então tu não tem a audiência que tem antes. Então é um baita engano das pessoas achar que a gente gosta de crise. Intervalo e o Dávila conversa com vocês na live do YouTube. Nós gostamos de crise sim, o JB tá mentindo, tá? Vou falar pra vocês na internet, a gente adora uma crise, tá? O JB é fã de crise, o JB tá mentindo, Responde cara. pela dupla. O que é, JB? Responde pelo canal A Dupla. Se o canal A Dupla gosta, beleza. Aí é um problema de vocês. Só que assim, ó, eu acho terrível. O Inter não tem mais nada o que falar. O ano passado, 12º colocado, morno. O Grêmio na segunda divisão. Os dois caíram da Copa do Brasil. Sul-Americana também foi cedo. O Grêmio não tem competição internacional. As contratações são nenhuma que empolga. O que tu quer que eu faça? JB, a crise é boa, o pós-crise é que não é. Não, mas é isso que eu estou Este é o dizendo. raciocínio, JB. É isso que a galera tá. É isso que a É galera. isso que eles não entendem. Vou dar um exemplo aqui, tá? O Baldassi, esses dias a gente estava conversando. As maiores audiências dele eram de eliminações do Inter. Do dia. Hã? Do dia da Do dia. eliminação. Claro. Só que aí depois ele passa 6 meses Perfeito. sem audiência. Não Perfeito. vale. No dia tem audiência, depois não tem mais. É horrível. Nisso eu tô apoiado em ti. Nisso eu tô super apoiado em ti. É os isso que eu caras tô tão tentando falando aqui, ó. Eu tava brincando, tá? O JB não tava mentindo. É real o que ele tá falando. É bem real. O Adenilson, salve Adenilson, tá participando conosco. Aliás, tu que tá de bobeira aí, deixa o like aqui na live, né, cara? Não custa nada pra ti, é só clicar no botão, pô. Vamos lá. Salve Adenilson, Dávila, eu sei que tu é, confessa. Vinícius Fernando, Chico Kim eterno, pobre Chico Kim. O Chico Kim, se ele soubesse, tá, que ele ia fazer aquele gol, ia sofrer todo 2022, eu não sei se ele teria feito. Porque ele só rebaixou o Grêmio. Só, né? Só não, né? Não, mas ele deu a permanência pro Juventude, né? Ah, deu a permanência pro Juventude. Deu a, né? Uma chance de apanhar mais um ano na Série A. Pô, meu Juventude. O que é aqui? Guilherme Pereira, tá faceiro com a volta do Portalupe. Cadê os colorados? Cadê o colorado aqui? Eu quero um colorado nessa live. Tem alguns... o Pedro tá dizendo que tem alguns montes, né? Gabriel de Souza, salve Gabriel. O Daniel pergunta, o Ribeiro está com fome, Dávila? Não sei.
Sinceramente, não sei. Tu achou o Ribeiro amargo no programa? O Ribeiro tá tranquilo, cara. Dávila, haverá mudanças no vestiário? O Wellington Ariga no Grêmio? Não acredito. O Renato ele vai chegar com aquele discurso, né, de união, de acredito no meu grupo e aquela história toda. Então, não, nesse ano não. Já acabou? Pô, a gente se vê. E que eu te pergunto o seguinte, o que tu acha que o Renato vai mudar no time do Grêmio, nos 11 jogadores? Acho interessante, o Renato deu uma dica. Quando ele fala, o torcedor precisa ter paciência com jogadores que não são muito queridos por eles nesse momento. Diogo Barbosa, Tassiano. O Thiago Santos eu coloco numa lista, uma lista secundária, porque tem volantes bons ali que, de certa maneira, são líderes também. Tu acha que ele vai jogar com os 2 volantes? Eu acho que ele vai caminhar para 3 zagueiros Ou 3 volantes? e 3 volantes. Porque ele vai usar o Edilson, ele vai usar o Diogo Barbosa, que numa linha de 4 não tem condição mais de jogar. Então eu acho que ele vai trazer o Lucas Leiva para a zaga, vai jogar com o Jeromel e com o Bruno Alves até o Kahneman estar recuperado, vai botar o Edilson, vai botar o Diogo Barbosa, deve jogar com Bitelo e Vijaçante na frente, com Tassiano e 2 atacantes. Diego Souza e Biel. Diego Souza e Guilherme, eu acho. Guilherme, muito bem. Não, com Vamos colocar a nossa enquete interativa aí, o resultado final. Estamos chegando no final do programa, meu caro Ribeiro Neto. Qual a primeira mudança que Renato precisa fazer no time do Grêmio? Trocar os jogadores, 26%, um pouquinho menos de 1/3. Mexer no esquema tático, 16%. Melhorar a atitude em campo. Olha o que os torcedores estão esperando. Acima da metade, 58%. Hoje às 7, Donos da Bola, versão radio na Rádio Bandeirantes FM 94.9 no canal do YouTube Esporte Band RS. Ótima terça-feira a todos vocês.